Então, essa é a primeira lição que eu tiro desse início de Lucas. Que Lucas, ele conheceu a Jesus. Ele não caminhou com Jesus. Ele conheceu a Jesus através dos discípulos. E impactou tanto a vida dele, que ele decidiu falar deste Jesus que mudou a sua vida ao seu amigo. Que nós possamos também mudar vidas através do nosso testemunho, através da palavra de Cristo, levando Cristo a essas vidas. E Lucas, ele começa o capítulo 1 dele falando de um casal, e um casal que me chama muita atenção, Zacarias e Isabel. E os pressupostos que ele já começa dizendo aqui no versículo 6 falando que Isabel e Zacarias, tanto um quanto o outro, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Às vezes a gente nos aprofundamos um pouco na palavra, mas quando paramos assim para meditar na palavra do Senhor, conhecer a história, Zacarias, ele era um sacerdote. A Isabel, ela era da linhagem de Arão. Ambos eram tementes a Deus. E no versículo 7 falam que não tinham filhos, porque Isabel já era avançada em idade. Mas você percebeu que o fato deles dois não terem o que eles queriam, que era ter um filho, e para a nossa geração pode ser banal. Hoje ninguém dá valor com relação a ter filho. Hoje buscam mais status social, buscam mais subir na vida profissionalmente, e os filhos têm ficado de segundo plano, terceiro, quarto, e olhe lá se tiver. Mas naquela época o filho era necessário, a família honrada era aquela que tinha muitos filhos. Mas quando percebemos, quando vemos a história de Zacarias e Isabel, é que mesmo ele não tendo, mesmo que a vida deles tenha sido da forma que eles não planejaram, eles não deixaram de ser temente a Deus. Eles não deixaram de seguir os preceitos do Senhor. Pelo contrário, eles foram firmes naquilo que confiavam. E aprendemos bastante com essa história de Isabel e Zacarias, Zacarias e Isabel. É que, independente da situação que possamos passar, não devemos esquecer que somos adoradores. Se está dando certo, louvado ao Senhor. Se não está dando certo, louvado ao Senhor. Porque às vezes achando que Deus só é Deus quando faz. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos ter consciência de que, independente de que o que Ele faça não seja da nossa vontade, do nosso querer, nós o adoramos mesmo assim. Sabe por quê? Porque é melhor entregarmos a nossa vida na mão dele, para ele fazer do jeito dele do que do nosso. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é o quê? Perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então, para que querer mais? Se está na mão dele, está na melhor mão que poderia estar. Então, Zacarias e Isabel, ele é um exemplo de pessoas tementes a Deus, porque independente da situação que eles passavam, eles não deixaram de adorar o Senhor. Outra coisa que me chama a atenção é que Zacarias, mesmo tendo a frustração, porque é frustrante para um casal esperar ali que a linhagem dele continue, eles já são avançados de idade, não tem aquela esperança de ter filho, ele continua a exercer aquilo que Deus chamou ele para exercer, que era o sacerdócio. Quantas vezes nós largamos aquilo que Deus coloca em nossa mão para fazer, quando o primeiro problema aparece em nossa porta? O problema só chegou, bater na porta, nós já deixamos tudo, eu não quero mais, e nos revoltamos, mas não. Zacarias, ele deu um exemplo para nós. Dependente da situação, eu continuo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E dado dia, no capítulo 1, versículo 8, já começa falando que no momento em que ele estava fazendo, que sempre fazia ali, que era o papel de sacerdócio, aconteceu que era a prática dos judeus fazer um sorteio para ver quem entrava no Santo dos Santos. E não eram todos os sacerdotes que entravam, era de um em um. E nesse dia a sorte caiu para Zacarias. E a Bíblia conta que
povo fica do lado de fora esperando Zacarias, orando ao Senhor, e ele entra para interceder na presença do Senhor pelo povo. Quando chega lá, ele tem a visão do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel estava ali com um propósito: trazer a resposta de uma oração. Quando ele vê o anjo Gabriel, ele fica temeroso, ele teme pelo aquilo que ele está vendo. E o anjo fala: não temas, Zacarias, porque Deus respondeu a sua oração. Mas Zacarias, ele fica sem acreditar, porque ele fala assim, o anjo continua e fala: Deus ouviu a tua oração, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a qual porás o nome de João. E a família terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. Só que, olha a resposta de Zacarias: como isso vai acontecer? Se eu já sou avançado de idade, e minha esposa Isabel, minha mulher, também é avançada de idade. O que me fez, quando eu estava meditando aqui nessa palavra, compreender uma coisa. Naquele momento que Zacarias entrou no Santo do Santo, ele não intercedeu pedindo a Deus um filho. Porque se ele tivesse pedido a Deus um filho, ele não indagaria ao anjo como isso aconteceria se ele era idoso. Como é que isso vai acontecer? Então eu acredito, meditando na palavra do Senhor, é que essa oração que foi ouvida foi feita há muito tempo atrás. E ele já não esperava mais a resposta. Ele não esperava, tanto não esperava que ele não acreditou. E por ele não acreditar, ele recebeu uma sentença, que foi ficar mudo até que o filho nascesse. Então, o que eu tiro de lição aqui nessa parte é: tem orações que às vezes nós pedimos ao Senhor e achamos que não vai ser respondida, porque ela não foi respondida ao nosso tempo, porque achamos que tudo tem que ser imediato. Mas nos preocupamos por achar que a resposta do Senhor não vai chegar mais. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas hoje é: se você, Deus diz aqui para nós hoje se você entregou na mão dele, confia, porque a sua resposta vai chegar. No tempo dele, não é no nosso tempo, mas no tempo dele a resposta chegará. Se a entregamos na mão dele. Porque às vezes nós fazemos oração, mas não temos a confiança de esperar no Senhor. Não temos essa fé. Nós colocamos lá, mas queremos mover o nosso, fazer aqui o nosso, vamos ajudar Deus aqui, achando que podemos ajudar a Deus. E não podemos. Então, meu irmão, que hoje nós possamos também aprender aqui com a história de Zacarias e Isabel, de que sermos tementes primeiro, sermos tementes a Deus e nunca desistirmos, sermos perseverantes em oração. Aquilo que nós pedimos e desejamos, almejamos. A Bíblia fala em Mateus que a oração move a mão de Deus. Então, se nós necessitamos de algo da parte do Senhor, busquemos ao Senhor e persistimos em buscar ao Senhor. Então, o Zacarias, ele recebe essa notícia da parte do Senhor, não acredita, mas mesmo ele não acreditando, ele voltou para casa, voltou para sua esposa depois do serviço sacerdócio e ela concebeu um filho. Mesmo ele achando que seria impossível, mas ele se esqueceu, pelo meio talvez, de que ele servia a um Deus que para ele nada é impossível. Para o nosso Deus nada é impossível. E aqui eu li também no capítulo 1, em versículo 36, onde o anjo faz uma outra visita, mas não mais a Zacarias. O anjo visita agora a Maria, onde ele fala que ela conceberia um filho, e este seria filho de Deus, que é Jesus Cristo. Maria faz a mesma pergunta que Zacarias, por incrível que pareça, como isso aconteceria, mas não uma pergunta de incredulidade,
mas no fato de que o que eu preciso fazer para que isso aconteça. É uma diferença entre perguntas, porque é uma pergunta com fé. Olha, se Deus quer fazer isso, amém, mas como isso? O que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Esse foi o posicionamento de Maria quando recebeu a visita do anjo. Ela creu, recebeu. E o anjo fala: você não precisa fazer nada, quem vai conceber é o Espírito Santo. E para finalizar, quando a conversa que o anjo fala com ela, ele fala no versículo 36 assim: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Uma certa vez ouvi alguém falando bem assim, e o anjo Gabriel é fofoqueiro. Sério, eu ouvi alguém falar: mas o anjo Gabriel é fofoqueiro, porque ele falou lá com Zacarias e já veio cá e contou para Maria. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo e não creia nisso. Gabriel, ele não é fofoqueiro. Ele apenas faz uma coisa que eu e você relutamos em fazer: é testificar os milagres de Jesus na nossa vida. Aleluia. Porque independente da situação que aconteceu, ele foi em Zacarias e Deus fez um milagre na vida do casal. Quando ele vem para falar com Maria, é só para testificar o que vai acontecer com Maria. Ô Maria, você vai conceber. Aí ela fala: mas como é que eu vou conceber se eu não conheci nenhum homem? Vai ser por meio do Espírito Santo, não se preocupe. Para testificar que o Deus que ela serve é o Deus do impossível, aí ele fala: olha, aquela Isabel, que é tua prima, ela está grávida do 6º mês. E aí ele completa no versículo 37, como? E isso aconteceu, por quê? Porque para Deus nada é impossível. É muito difícil para o ser humano reconhecer os milagres de Deus na nossa vida, porque tudo queremos atribuir a força do nosso trabalho a nós mesmos. E quando eu estava ali, eu estava um pouco preocupada na palavra que eu ia falar, e o irmão Hernandes veio e falou a palavra, e era exatamente sobre o que eu ia falar, a questão da fé. A questão da fé, às vezes não tem fé, e quando recebemos, como temos fé e recebemos, esquecemos de dar a honra a quem merece honra. E Gabriel faz aqui olha, isso aconteceu, mas aconteceu o quê? Para a honra e glória de Deus. As coisas que acontecem, as conquistas que acontecem na nossa vida, é para a honra e a glória de Deus. Nós precisamos testificar isso. O que vivenciamos muito é que a pessoa, ela busca, estuda, se forma, tem um bom emprego, no final está bem sucedido, e aí ela vira para trás e reconhece assim: como eu suei para chegar até aqui, como eu lutei para chegar até aqui. E se esquece que tudo acontece com a permissão de Deus. Você está ali não é por esforço seu, você está aí é porque Deus permitiu. Nós precisamos a cada dia dar a Deus a honra que é dele. Nós estamos aqui para nos vangloriar. Louvado seja não Deus, estamos aleluia. aqui para buscar glória para nós mesmos. Estamos aqui para testificar a glória de Deus sobre a nossa vida, e que a cada dia nós possamos honrar a Deus sobre as coisas que acontecem em nossa vida. E por que eu trouxe essa palavra? Porque Deus, ele fez algo em minha vida. Já faz 14 anos que Deus fez um milagre em minha vida. No ano de 2008, quando eu tive a primeira gravidez, no 6º mês de gestação que eu estava, eu lembro que aconteceu algo durante uma semana em que eu tinha um exame para pegar. Fui com meu esposo no centro, pegamos o resultado desse exame, parecia estar tudo bem comparado comigo, mas pegamos o exame e a clínica era próxima à casa da minha sogra. Decidimos fazer uma visita a ela. Quando eu estava sentada lá, eu estava um pouquinho cansada, eu estava de bicicleta, sentei para descansar e sentei em frente à geladeira. Aí do lado da geladeira tinha um
folheto de calendário. Aí, quando eles estavam lá testando, eu estou tentando ler o que estava escrito no folheto. Aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha com a minha visão. Aí eu fui tampei assim, o olho, com o olho direito e enxerguei. Quando eu tampei o olho com o esquerdo, eu não estava enxergando. Quando eu percebi que eu tinha perdido a visão do olho esquerdo. Aí eu falei assim, Vanson, eu falei com eles, olha, tem alguma coisa estranha, eu não estou enxergando com o olho esquerdo. Aí Vanson falou assim comigo, meu esposo falou assim, amanhã você tem a consulta com a médica para levar os resultados do exame, você já conversa com ela sobre isso. Fui, no dia seguinte, para o exame de rotina, só era para entregar os exames de sangue que eu tinha feito. Passei pela triagem, porque antes de passar pela médica, nós fazemos a triagem pelo SUS. Quando eu fui fazer a triagem, que mediu a minha pressão estava 14 por 10. A minha pressão era sempre 10 por 6, 11 por 7, nunca passava disso. Mas nesse dia ela estava 14 por 10. As enfermeiras ficaram um pouco preocupadas. Eu lembro que a minha senha era sexta, eu era a sexta a ser atendida pela médica. Mas as enfermeiras veio e conversaram com as outras gestantes e disseram assim, deixa que ela passe na frente, porque ela precisa passar urgente pela médica. Quando eu entreguei os resultados do exame e relatei para ela, olha, estou sem a visão do olho esquerdo. Quando eu percebi que eu não estou enxergando o olho esquerdo, e ela abre os exames, deu alteração, e ela falou, Glauciane, o seu caso é um pouco delicado, porque você está com pré-eclâmpsia. Eu comecei a entrar no processo de pré-eclâmpsia. A pressão estava alta e o exame deu proteínas, não devia estar, né? E perdendo a visão do olho esquerdo. Então, naquele momento, a médica, pelaquela agitação de algo, nem esperava, porque minha gestação sempre foi tranquila até o 6º mês de gestação. Aí ela fala assim, olha, você vai precisar mudar a rotina, porque é muito perigoso isso, tanto para a mãe quanto para o bebê. Você vai tomar os remédios que eu vou te verificar aqui e mudar a sua alimentação. O que ela falou naquele momento. Aí ela chegou e falou assim, eu ia ouvir o coração do bebê, mas o bebê mexia essa semana? Eu falei, mexeu, terça-feira ele estava mexendo, estava gritado. Aí ela então, como você ouviu o coração do bebê semana passada, não vou ouvir hoje não. Faz assim, a semana que vem você volta aqui para a gente medir a pressão sua e verificar como você está. E durante essa semana inteira você vai tomar o remédio e vai sempre estar fazendo um mapa de pressão para ver se a pressão melhora. Fui para casa, fiquei tomando os remédios. Lembro que o remédio era Metiodol, 100 miligramas, 3 vezes ao dia. 100 miligramas de manhã, de tarde, de noite. Quem conhece esse remédio sabe que é um remédio forte. Eu ficava droga o dia todo, mas era um remédio muito forte e foi conseguindo baixar a pressão. Foi baixando a pressão. Quando deu o final de uma semana, eu retornei na médica. Quando eu retornei, ela falou, sua pressão hoje estava 12 por 8, no momento que eu passei pela médica, numa sexta pela manhã. Aí ela pegou, vamos aqui, deita aí para ouvir o coração do bebê. Quando ela coloca o aparelho, já não se ouvia o coração do bebê. Aí ela ficou preocupada, mexeu, foi para um lado, foi para o outro, e não conseguia ouvir o coração do bebê. Aí ela falou, Glauciane, vai urgente para o regional. O seu bebê morreu. Eu fiquei sozinha, estava sozinha. Recebi esse baque assim, saí de lá desesperada, liguei para o meu esposo, a médica estava chorando, e o bebê morreu. Aí eu falei, vou fazer uma ultrassom, porque no regional tudo demora, porque eles vão querer uma ultrassom para poder confirmar. Fui no particular, fiz a ultrassom, e quando deu meio-dia a médica liga, Glauciane, cadê você? Eu liguei para o regional e você não apareceu lá. Olha como ela estava preocupada a ponto de uma médica ligar para um paciente de SUS, irmão. Estou falando de SUS, né? É particular. Do SUS, a médica me ligando, eu falei, não, doutora, eu estava fazendo aqui a ultrassom, já estou indo para o regional agora. Fui para o regional à tarde. Quando eu fui para o regional, na sala de espera, encontrei uma outra moça que estava na mesma situação que eu. O bebê estava morto, estava lá para ser atendida. Ela disse que já tinha 2 dias que o bebê dela estava morto, que ela foi no primeiro dia
E o médico mandou voltar para casa e ela estava sentindo muita dor e sangramento, voltou nesse dia. Tanto é que ela ficou internada. E quando eu passei, aí o médico falou assim, olha, faz assim, você vai voltar para casa. Eu pensei, tá, quando começar a sair, você volta. Vou fazer o quê? Pelo SUS, voltei para casa, já naquela aflição, a ficha caindo, que o bebê já estava morto, né? Aí voltei para casa, só que meu sogro, naquela preocupação, né, juntou com a minha sogra e falou, olha, não vamos deixar ela nessa situação. Vamos tentar ver aí, tentar conseguir um valor, vamos passar ela no médico particular. Aí conseguiu uma médica, conseguiu marcar com essa médica e conseguiu ver no Hospital Ramos para que eu pudesse fazer o procedimento lá. Fui nessa médica, ela fez todo o procedimento, fez o toque e ela falou, olha, vamos preparar para a internação. Você vai ser internado agora e quando chegarmos lá, vamos ver lá no hospital como vai ser o procedimento. Só que, até pela manhã eu estava bem, com da pressão, mas naquela agonia do dia inteiro, quando chegou a noite, eu comecei a sentir muito mal. Quando já deu umas 17 horas, eu já estava mal, emocionalmente, chorando muito e a pressão não conseguia controlar. E aí eu fui para o hospital, a minha pressão foi para 16/12. Aí a médica falou, olha, cesariana não dá para ser. O procedimento que ela precisa fazer vai ser indução de parto. E um 39,9 de febre. Pensou com uma febre tão alta que eu tremia, né? Colocava coberto, ficava tremendo lá embaixo. Aí a médica falou, não tem jeito, não tem como fazer uma cesárea no estado que ela está, então vamos induzir o parto. Aí pediu até o esposo para conseguir um remédio, indução do parto. Nesse procedimento era feito com cetoteca. Quem conhece cetoteca nem é vendido na farmácia, porque é um remédio extremamente perigoso. E o cetoteca, ele dilui tudo que toca dele, vai começando a despedaçar. Porque eu sei de alguém que uma vez tomou o cetoteca, saía o pezinho, saía a mãozinha, tudo despedaçado. Era tudo despedaçado. Então, ela pegou, pediu para o esposo para ir comprar esse remédio e ela voltou para o quarto para falar comigo qual seria o procedimento. Ela falou, Luciane, você vai passar por isso, vamos induzir o parto. Quando o bebê sair, vai estar na sala de cirurgia, você vai ser sedada e logo em seguida vai fazer um processo de cauterização do útero. E essa cauterização para poder faz uma queimadura, né? Você queima o útero a fim de que as lesões que sofrem no útero, a fim de que novas células possam se nascer depois. Só que quando ela falou da cauterização, esqueci uma parte minha. Antes dela entrar para falar comigo, ela chamou o meu esposo, porque essa parte foi com ele só me contou depois. Chamou o meu esposo para conversar e falou, olha, a situação dela é essa, vamos tentar esse procedimento. Mas eu vou te dizer uma coisa, só há 10% de chance dela sobreviver. Quando falou isso, a minha mãe, eu lembro que era um culto de sexta-feira, 7 horas ela já estava ligando para o povo aqui para pedir oração por mim, nesse dia. Aí ela falou com o irmão Maneiro, ora aí com o Glauciano, que ela está no estado grave aqui, no hospital, e a médica só deu 10% de chance dela sobreviver. E se eu conseguisse sobreviver, eu não poderia ter filho, porque eu perderia a esterilidade, não poderia mais ter filho, por conta da gravidade do problema. Aí ela entra para falar comigo e conta qual é o procedimento. Quando ela fala que é cauterização, eu digo, não, isso aí eu não vou fazer, porque minha irmã já tinha feito, e ela passou uma semana gritando de dor. Aí eu falei, não vou nada. Aí a médica, não, você precisa fazer. Eu falei, não vou não. Menina, foi um bate-boca, deu com a médica. Eu não autorizo, e como eu era de maior, precisava de autorização. Aí ela falou, mas você estamos na corrida há muito tempo, quanto mais você demorar, mais vai diminuir a chance de você sobreviver. Ficou naquela indagação. Eu falei, não, esse procedimento eu não autorizo fazer. Aí ela falou, mas precisa fazer. Chegou um ponto que ela estava tão chateada, ela chegou e falou assim, vai me dizer que você é uma daquelas que acredita no sobrenatural. E tem tanta paciente
começou tipo blasfemar, também era blasfema. Quando ela falou, você acredita em sobrenatural? A minha reação foi a mais inusitada. Eu sorri. Quando ela falou assim, eu sorri da situação e falei, eu autorizo. Ela parou assim, estava reclamando, eu autorizo, pode fazer o procedimento. Aí ela pegou e foi lá fora, já para definir tudo, colocar o soro, fazer a indução, colocar os remédios para fazer a indução. E ela fez o procedimento, colocou 3 Centrotec, lembro que a gente comprou 4, usamos 3 Centrotec. E o trem é para detonar o útero que foi posto já direto dentro do útero. É por isso que teria esse processo de cauterização, porque iria acabar com o útero mesmo. Muitas feridas iam se formar. Ela colocou os remédios na veia e falou, olha, essa noite você vai ficar de observação e acredito que amanhã cedo já vai começar o processo. Tá bom. Quando todo mundo foi embora, aí agora eu venho. Embora? Aí ela me fez lembrar que acreditava no sobrenatural. Agora é meu momento com Deus. E eu lembro que na minha oração eu falava assim, Deus, eu não quero fazer esse procedimento. Mas se for da tua vontade que eu faço, vai comigo. Não me deixa sozinha não, porque tu sabe que eu estou com medo de fazer isso aí. Eu falava desse jeito. Eu estou com medo de fazer esse procedimento. Eu sei que o procedimento é ruim, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, vai dar tudo certo. No dia seguinte, às 7 da manhã, a médica chega e faz os exames ali, faz um toque. Ela percebe que não tinha ainda dilatação. Ela, olha, a dilatação ainda não começou. Como você está sem dilatação, acredito que o processo só possa acontecer à tarde. Então, vou fazer o seguinte, passou os medicamentos novamente ali na veia, deu os medicamentos, aí ela falou, eu tenho um compromisso agora, que eu não estou de plantão aqui no médico, eu só vim para atender você. Falou desse jeito, vim para atender você, mas eu tenho um compromisso agora pela manhã, eu vou no meu compromisso, o celular está lá, qualquer imprevisto, a enfermeira vai me ligar e eu venho para cá. E ela pegou e saiu. E eu estava bem, graças a Deus eu já estava bem, os remédios estavam fazendo efeito assim. Passei a noite bem. Aí eu falei, então já que é a tarde, vamos esperar, né? Ela foi embora. Quando deu 9 da manhã, deu vontade de ir ao banheiro. Mãe, bora, me ajuda aqui. Ela me ajudou a descer da maca e fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, senti uma pressão e tá. Eu tomei um susto, eu falei, o que é isso? Aí minha mãe, não, minha filha, a bolsa estourou, então você já vai entrar no trabalho do parto. Eu falei, uai, não era às 13 horas, não era de tarde? Aí ela falou, não, se Deus quer que seja antes, não vai antes, minha filha. Voltei para a cama, as enfermeiras vieram, e a enfermeira estava com medo, porque o processo, como tinha o remédio Centrotec, ia fazer uma bagunça ali no quarto, né? Ela falou, olha, precisamos levar ela para a sala de cirurgia agora. Já comunicamos a anestesia, já está todo mundo de prontidão, só falta a médica chegar. Fui levar ela para a sala de cirurgia. Quando chega lá, uma dor atrás da outra, uma dor atrás da outra. Só me lembro da enfermeira dizendo assim, deu uma dor muito forte, a enfermeira dizia assim, empurra, me ajuda, empurra. Aí eu empurrava, assim, fazia força, e o bebê saiu. Eu lembro que a enfermeira pegava o bebê, colocava em cima de uma maca assim, de metal, colocou ele lá deitadinho, colocou o pano em cima. 15 minutos depois, a médica veio chegar. Quando ela chegou desesperada, botando luva, colocando negócio, chama a anestesista, já se preparando para aquele equipamento cirúrgico. Aí, não é? Ela preparando todo e ela com mais 2 enfermeiras, e a enfermeira que estava comigo, me acompanhando, sentada assim do lado, quando ela viu a movimentação da médica, a enfermeira que estava comigo foi chamar a médica no canto. Começou a aula com ela, depois a médica se acalmou assim, e veio na minha direção e parou de frente assim, o bebê estava aqui, parou assim de frente, olhou para o bebê, assim tirou o pano, olhou para o lado, a placenta inteirinha aí, a placenta saiu inteirinha, o bebê limpinho, tinha sangue, não teve sangramento, não teve nada. Aí a médica olhando assim para o bebê, eu via o momento que ela pegava o pano e passava assim na pele do bebê, soltava a pele do bebê assim. Aí ela falava assim, olha, você sabe mais ou menos, olha, pelo que eu estou vendo aqui, no mínimo tem 10 dias que o bebê
porque ele já estava começando a escamar, soltando a pele. Ela, o que eu vi aqui, eu nunca, em todos os anos que eu passei de experiência como ginecologista e obstetra, eu nunca vi isso acontecer. E ela virou para mim e falou: você é uma mulher de fé, viu? Você lembra do que ela falou antes? Ela chegou e falou: olha, você é daquelas que acreditam no sobrenatural, mas olha como Deus faz. A mesma que falou: você acredita no... Já vi tantos morrer na sala porque creu em Deus e não deixou que os médicos agissem. E ela falou, virou e disse: você tem uma fé. E a fé no Deus que você tem, Ele fez um milagre. Tanto é que é do jeito que você queria. Não vai fazer cauterização. Para a honra e glória do nome do Senhor. O bebê saiu, não saiu os pedaços. Saiu limpo, a placenta saiu inteira. Não sei o que esse Centotec fez lá dentro, mas sei que no bebê não tocou e na placenta não tocou. Aquilo que o inimigo achava que era para a morte, Deus falava: não, é para testificar que eu sou Deus, é a sua vida. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu saí de lá. A sentença que a médica tinha me dado no início era 10% de chance de sobreviver. E a segunda era o quê? Se sobreviver, não poderá ter filho. Para a honra e glória do nome do Senhor. Não vê só uma petreza ali, para a honra e glória do nome do Senhor. Ô irmão, o que Deus faz, Ele faz por completo. Quando Deus faz um milagre, Ele faz por completo. Basta tão somente crer nele. Eu não esperava muito de Deus, mas assim, naquele momento eu esperava que Deus fosse comigo, mas que o milagre seria tão completo assim. Mas Deus nos surpreende, assim como Ele surpreendeu Zacarias e Isabel, quando não esperava mais a sua oração ser atendida, Ele foi lá e surpreendeu. Assim Deus nos surpreendeu naquele dia. E assim, eu choro muito a perda, assim, fico triste pela perda da minha filha, mas esse processo foi tão bom para mim, para que eu conhecesse ainda mais o Deus que eu sigo. Nós servimos, porque foi algo que me aproximou. Antes eu era próxima, a partir desse momento, mais próxima ainda de Deus, a ponto de ver com clareza aquilo que Deus faz nos simples detalhes da nossa vida. E o que eu falo aqui, irmã, lembra que eu disse que havia 4 pontos na história de Zacarias e Isabel que nós precisávamos ficar atentos. Primeiro, nós precisamos falar de Cristo para aquele que precisa. Segundo, ser temente a Deus em todo o tempo, independente da situação. Terceiro, por exemplo, a minha situação não era do jeito que eu queria o meu filho nos meus braços. Mas não aprove Deus que ele estivesse nos braços. Mas tudo é para a honra e glória do nome dele. Terceiro, persevere em oração. E o quarto e o mais importante, dê a honra de tudo que acontece na sua vida a Deus. Não puxe a glória para si, não dê glória a Deus. Um dia eu estava contando esse testemunho na faculdade para umas colegas, e a menina no final, meu irmão, no final do tempo que eu contei a história toda, a moça olhou para mim e falou: e você não processou a médica? Olha o que a mulher estava pensando. Você não
parte da minha história, da minha vida, porque é só a parte 1, ainda tem mais 3 mais.